A matéria que eu vou trazer aqui para vocês, se prepare, é de embrulhar o estômago, é de uma revolta gigantesca, é de dar nojo em saber que aquelas pessoas que foram treinadas para cuidar de outras pessoas em situações de vulnerabilidade, usa de tamanha crueldade para fazer o que essas pessoas que eu vou falar aqui para vocês fez. Não dá para acreditar. Olha, a gente tem que dar valor, tem que valorizar os verdadeiros profissionais, os profissionais que realmente cumprem o seu papel. Sem mais delongas, sou o Tenente Costa e você está comigo aqui no meu canal, no YouTube, aproveitando para você se inscrever, ativar o sininho de notificações para você receber os nossos conteúdos aí, tá bom? Feito isso, vamos embora para a matéria. Olha só que absurdo, pessoal. Hospital do DF. Técnicos são presos por assassinato em série. Técnicos são presos por assassinato em série. Matéria do Metrópolis. Não sei se vocês vão conseguir ver. Se não conseguir, mas é matéria do Metrópolis. Está aí, sendo divulgada aí por vários veículos de comunicação. Eu vou ler um trecho da matéria aqui para vocês aqui. 3 técnicos de enfermagem foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal, acusados de matar 3 pacientes no Hospital Anchieta, em Taguatinga, em novembro e dezembro de 2025. A nota hospitalar informa que denunciou o caso. O caso divulgado nesta segunda-feira são tratados como homicídio e estão no centro da Operação Anúbios, que significa Deus egípcio da morte, conduzido pela Coordenação da Repressão a Homicídios e de Proteção a Pessoas, CHPP. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela polícia. Tinha que divulgar o nome desses canalha. Segundo as apurações, os principais alvos da investigação são 3 técnicos de enfermagens e comparsas suspeitos de provocar a morte de paciente por meio de aplicações indevidas de um composto químico diariamente na veia. A substância, quando administrada de forma correta, poderia causar quando administrada de forma incorreta, melhor dizendo, né, pode causar parada cardíaca. Fontes da coluna também afirmam que a substância administrada pelo grupo matava sem deixar rastros. A primeira fase da operação foi deflagrada na manhã de 11 de janeiro com o apoio do Departamento de Polícia Especializado, o DPE. Na ocasião, 2 investigados foram presos temporariamente por ordem judicial. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereço localizado em Taguatinga, Braslândia, Águas Lindas e em torno do Distrito Federal. Durante a diligência, os policiais recolheram materiais considerados relevantes para a apuração, que passaram a ser analisados pelos investigadores. A polícia busca esclarecer a dinâmica das mortes, o papel de cada suspeito e se houve participação de outras pessoas. Olha só os métodos operantes dele. As apurações que ocorrem sob sigilo apontam que o grupo agia de forma coordenada dentro da rotina hospitalar. Segundo a investigação, um dos técnicos de 24 anos utilizou indevidamente o sistema eletrônico do hospital, que estava aberto em nome de um médico para prescrever o medicamento compatível com o quadro clínico da vítima. Em seguida, ele retirava o remédio na farmácia da unidade e aplicava diretamente nos pacientes, sem qualquer autorização ou ciência da equipe médica responsável. Olha o tamanho da crueldade, tá bom? Duas
Duas dessas aplicações ocorreram em 17 de novembro do ano passado e a terceira ocorreu em 1º de dezembro. As vítimas eram uma professora aposentada de 67 anos, um servidor público de 63 anos e um homem de 33 anos, todos internados na UTI. Além do medicamento prescrito foram de forma irregular, a Polícia Civil apurou que, em um dos casos, o técnico chegou a aplicar desinfetante por meio de seringas em ao menos 10 ocasiões diariamente em um dos pacientes. Cara, olha o tamanho, isso é uma coisa monstruosa, isso é repugnante uma atitude dessa. Esse cara aqui, no Brasil, gente, para esses casos assim, tinha que ter pena de morte, sim. Nesses casos assim, eu sou a favor da pena de morte, porque um cara desse não merece estar vivo. A matéria é muito grande aqui. Eu quero ler para vocês aqui uma outra matéria falando desse mesmo caso aqui. Matéria também do Metrópole. Pacientes tiveram melhoras antes de serem mortos por técnicos em UTI. Aqui tem a foto de alguns deles aqui, ó. Não dá para ver direito por causa do brilho, né? Vou ler um trecho da matéria e tem alguns vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês. Familiares de 2 vítimas mortas por técnico de enfermagem dentro da unidade de terapia intensiva do Hospital Anchieta relatam ao Metrópolis que, durante o período de internação, foi observado uma melhora no quadro clínico do paciente antes da morte. Então quer dizer que talvez essa pessoa, se não tivesse sido afetada por essa crueldade, talvez essa pessoa nem teria morrido, já estaria até em casa, porque ela teve uma melhora. A ação criminosa dos técnicos foi descoberto pela própria unidade de saúde e denunciada à Polícia Civil. Segundo familiares de Marcos Moreira, de 33 anos, e João Clemente, de 63 anos, os pacientes nunca apresentaram comorbidade ou problemas cardíacos, além de, durante o período de internação, receber um relato de melhora no quadro hospitalar. Aqui tem uns vídeos aqui que eu quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu aumentar o volume aqui. Então, no dia 4, ele deu entrada no Hospital Anchieta. Ele estava sentindo tontura e começou a sentir também uma dor de cabeça. Já era um hospital de preferência, o dele, um hospital que ele frequentava. Ele saiu daqui de casa ele mesmo dirigindo, ele estava bem, consciente, ele foi com minha mãe, e lá foi constatado que ele estava com um coágulo cerebral. Ia ter que fazer uma cirurgia de emergência, mas que é algo relativamente simples, apesar de ser uma coisa, um procedimento na cabeça. A previsão era para ele ter alta no sábado, ele entrava numa terça-feira. Ele teve uma complicação, né, nessa cirurgia, que foi relacionada à intubação, que foram 3 tentativas para intubar ele, realmente foi bem difícil, e por isso que ele permaneceu mais dias na UTI. E no 13º dia que ele estava lá na UTI, que foi no dia 17 de novembro, foi quando ele fez a primeira parada cardíaca. Ele teve 3 no dia 17 e mais uma no dia 18. De madrugada, que foi a que levou ele a óbito. Mas ele estava apresentando uma melhora lenta, porém gradual. O caso dele realmente tinha uma gravidade, mas a gente não esperava também que fosse chegar esse desfecho dessa forma, porque ele estava se recuperando e a gente nunca imaginou que ele ia ser assassinado dentro de um hospital. Os médicos falavam pra gente que o estado dele era grave, porém estável, e que ele ia apresentando essa melhora lenta, mas que todo dia ele melhorava um pouquinho. Eles estavam fazendo manobras de colocar ele em decúbito, porque melhora a questão da respiração, porque a complicação que ele teve foi relacionada ao pulmão, não foi nada no coração, que tanto é que foi uma das coisas que
trouxe desconfiança para a gente. Foi a forma como ele faleceu, porque não tinha nada que justificasse ele ter tido essa parada cardíaca, ele não tinha nenhuma cardiopatia, algo que fosse compatível com o que aconteceu. E toda a família e os amigos, todo mundo realmente foi pego de surpresa com a morte dele, porque a gente não imaginava que fosse chegar nesse desfecho. Eu, desde o início, eu sempre desconfiei, né, como eu acabei de falar, mas a gente desconfiava que pudesse ter sido um erro médico, não um assassinato. Mas ainda em novembro eu solicitei o prontuário do hospital, eles me enviaram por e-mail, demorou alguns dias, mas eu nem cheguei a abrir o prontuário, por ser uma coisa dolorosa. A gente prefere acreditar que aconteceu assim porque Deus permitiu, porque era o momento. Mas agora que veio essa notícia, que a gente está sabendo disso, é tudo completamente diferente. Então não é fácil vir a público, se expor, falar disso, porque a gente está passando por um momento muito difícil, mas eu acho que é necessário realmente para buscar justiça e que alguma coisa tem que mudar nesses protocolos de contratação das pessoas, da equipe de hospital, ou algum controle dentro do hospital que tem que ser mais rígido. Eu não sei se dentro do Anchieta também é como nos outros hospitais, mas um questionamento que a gente sempre teve foi quando esses técnicos fraudaram essa receita desse medicamento e eles foram lá na farmácia para retirar. Ninguém viu onde estava o enfermeiro, o chefe, porque a equipe de técnicos são subordinados, são enfermeiro. Então, como é que ninguém vê nada disso acontecendo? E durante todo esse tempo, minha mãe ficou lá de acompanhante dele. Ela revezou com meu irmão só 2 dias, porque ela fez questão de ficar lá, acompanhar ele nesse processo todo. E sempre que tinha os horários de visita também, a gente estava lá, quase todos os dias. Nós só ficamos sabendo disso na semana passada, que foi quando o hospital me ligou na quarta-feira para uma reunião. Nós, inclusive, desconfiamos, achamos esquisito, porque já tinha quase 2 meses que meu pai tinha falecido. E foi quando eles nos informaram realmente do que tinha acontecido. No dia seguinte, nós já fomos recebidos pelo delegado Wesley, que está cuidando do caso. Inclusive, a gente agradece o apoio e assim, a velocidade e a agilidade da Polícia Civil, que está investigando esse caso. E foi só na semana passada mesmo que nós ficamos sabendo disso. Até então, nós acreditávamos que tinha sido uma morte natural. Olha, o que pode acontecer? O que nós tememos agora que possa acontecer? Talvez é réu primário. Contrate um bom advogado e vai responder em liberdade. É Brasil, cara. Você pode esperar tudo. Você pode esperar tudo. Continuando aqui com a matéria. A família de Marcos Moreira chegou a ser comunicado sobre a decisão do médico de iniciar a diminuição de sedação e medicação para que o paciente pudesse ser extubado em breve, o que não ocorreu de fato. Já a família de João Clemente relatou ter desconfiado desde o início de algum tipo de erro, uma vez que, durante a internação, os médicos relatavam melhora no paciente. Cara, isso não, é um absurdo aqui. Ó. Continua aqui a matéria, abre aspas. Os médicos falavam que todo dia ele melhorava um pouquinho, ele estava se recuperando. A gente não imaginava que ia ter esse desfecho, que ele iria ser assassinado dentro do hospital. Desde o começo, eu desconfiei, mas achei que era um erro médico e não um assassinato. Fecha aspas, declarou Valéria Leal, filha de João Clemente. Tem um outro vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês aqui também. Vamos lá. Ele foi para o hospital sentindo muita dor no estômago. Ele falou que estava com muita dor assim, no abdominal, né? Até então a gente achava que era estômago. E chegando no hospital, eles começaram a suspeitar de pancreatite aguda, né? E aí nesse momento, o médico pediu para que ele fosse internou ele na UTI, né? Para poder investigar e fazer os possíveis exames e tratamentos. No mesmo dia, nesse dia 18, ele, por volta de 8h40 da noite, ele teve a primeira parada tardia.
E aí ele foi entubado e desde então ele não foi entubado mais, né, no BO no dia 1º. Durante esse período de internação, ele teve outras paradas cardíacas. Ele teve uma parada cardíaca que, de acordo com relatos do médico, né, eles tentaram transplantar ele para fazer uma tomografia e aí ele não suportou, intercurriu, aí não foi possível fazer os exames. A gente, todos os dias, né, a gente ficava revezando entre eu, mãe dele e a irmã. E aí eu ia de manhã, depois eu ia à tarde, a gente ficava, toda vez que tinha troca de plantão médico, a gente estava lá para poder pegar o boletim médico, saber se teve alguma evolução, se teve melhores. E aí o que eles sempre falavam pra gente é que o caso dele é muito grave, a gente está fazendo assim. O caso dele é muito grave, estamos fazendo possíveis. E aí, assim, às vezes, eles falam assim, a gente está tentando tirar um pouco da medicação, mas ele não está reagindo. E na terça-feira passada, o hospital, ele me ligou, tinha mandado comigo e pediu para que eu fosse lá para poder falar do óbito dele, né, de Marcos. Ia pedir para adiantar o assunto, não quiseram, disseram que era só presencialmente. E aí, quando eu cheguei lá, eu até achei que fosse algo relacionado ao financeiro, o que imaginei que fosse algo do tipo. E aí, quando eu cheguei lá, eles informaram que eles têm uma comoção de óbito, né, e eu não sei se ela foi criada agora ou se já existia, e que eles identificaram 3 óbitos muito semelhantes. Os 2 primeiros aconteceram no dia 17 e o Marcos, no caso do Mário, no dia 1º de dezembro. E aí, diante da investigação toda, eles foram analisar as câmeras de segurança e eles conseguiram identificar nas imagens que o técnico pegava o medicamento nosso na farmácia e administrava. E aí, no dia 1º, após as administrações desse medicamento, ele teve a parada cardíaca e deu óbito. O Marcos, ele fez uma marmita jovem que teve o apoio da minha avó para criar ele. Embora tenha sido muito difícil para uma pessoa jovem criar, ela passou por todos os desafios, criou o irmão, de forma que ele sempre teve todas as necessidades supridas. O Marcos queria ser uma pessoa muito feliz, muito esforçada. Aos 21 anos passou e assumiu os concursos dos Correios. Desde então ele era funcionário de lá. Era uma pessoa assim, muito educada, todo mundo destaca muito isso por onde ele passava. Assim, as mulheres saudou muito mais a presença disso. O Marcos ele foi apenas com uma dor no estômago, que eles suspeitaram de uma pancreatite e encaminharam ele para a UTI. Depois que ele foi para a UTI, o amigo que estava acompanhando ele foi embora por volta das 7h20. 8h, ele viu uma intercorrência, o hospital entrou em contato e analisou que ele vai ter intercorrência, então uma parada cardíaca injustificável. Na época, como eles não conseguiram fazer um exame de imagem para comprovar a pancreatite, eles colocaram tudo como se fosse a pancreatite, uma inflamação. Mas a gente não tem evidência que tenha sido isso. A gente acredita que tenha sido apenas as aplicações da medicação. A gente já pediu ao delegado responsável as imagens de divisória para que haja essa comprovação. A gente está vivendo o luto 2 vezes. A gente sempre esteve com o Marcos foi presente durante toda a nossa vida. Participamos do casamento dele, ele foi meu padrinho de casamento. Então, assim, era uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito assim. Ele gostava de participar, gostava de ajudar os outros. Então, assim, foi devastador descobrir que foi esse amor que de forma tão cruel. Foi assassinado por alguém que deveria estar ajudando ele. Pois é, pessoal. Esperamos que justiça seja feita e que esses monstros, que nós podemos falar assim, monstro, apodrece na cadeia, né? Que não saia nunca mais. Nunca mais saia para fazer maldade a ninguém. Deixa aí nos comentários, curta, comente e compartilhe. Se você é novo por aqui, eu peço aí que você se inscreva no canal, tá bom? A gente vai ficar por aqui. Eu peço desculpa pela maneira que a gente está gravando. O meu PC ainda não está pronto. Assim que ficar, a gente vai voltar para aquele outro método de gravação. Mas eu estou até gostando dessa maneira aqui, tá bom? Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Fui.